Renato, eu queria saber da tal regra da bola na mão, mão na bola. Mudou recentemente na International Board. Tem alguma solução vindo aí para facilitar? A gente estava conversando em off aqui, que antigamente era bem mais simples, né? Intenção, bola foi bola na mão, não foi? Todo mundo já assistia, vendo, sabia o que era e hoje é uma confusão. Hoje a gente brinca, né? A gente estava falando aqui, antes que eu falei assim, hoje o jogador não sabe mais quando a imprensa não sabe, o jornalista não sabe, o treinador não sabe, nem o árbitro mais sabe. De verdade, a confusão é tão grande que a gente percebe uma dificuldade de interpretação absurda. Antes era muito mais claro. E a gente não via essa polêmica de mão na bola, bola na mão. Quando o árbitro apitava, porque todo mundo no campo e todos os torcedores viram que foi mão. E ninguém questionava. Sim. E quando batia no braço e deixava seguir, todo mundo também sabia que era um movimento do jogador que não teve a intenção. O cara deu um carrinho, entendeu? pegou na mão. Pô. E deixava seguir. Hoje, eu falo que o grande problema aí, eu acho que vai além das regras. Vai da orientação. De novo. Porque hoje o texto da regra fala o quê? Que o árbitro tem que analisar naquele momento se o movimento do jogador era natural para aquela jogada. E o árbitro tem que analisar isso em 1 segundo. Nossa. Né? O movimento era natural para aquela jogada, para eu marcar ou não? E aí, o que é movimento natural? Eu fiz uma matéria que eu, de verdade, assim, modéstia à parte, eu acho muito interessante. Porque, né, eu peguei opiniões de pessoas. Então, é uma matéria que traz conteúdo diferente. Já faz uns 2 anos que eu Pra fiz isso. ESPN? Do blog, que é tipo braços amarrados para jogar futebol. E mesmo quando o jogador vai assim, ó, que ele põe o braço para trás, isso também não é um movimento natural. Exato. Hoje você desnaturalizou o movimento, porque hoje você força com que o lateral marque o atacante com o braço para trás. Isso é antinatural. Isso não é natural de um jogo. Se protegendo de um pênalti que o cara pode mirar o braço dele e chutar a bola. E o juiz vai falar, lá, o braço tá aberto, é ação de bloqueio. Porque eu lembro que antes de você trabalhar na ESPN, quem trabalhava era o Salvio. E eu lembro quando mudou a regra, ele foi o cara que mais naquela época conseguiu explicar minimamente qual que era a mudança. Ele falava muito da tal da ação de bloqueio. De bloqueio. Essa bola bloqueou a passagem da bola. Esse braço. Ele assumiu o risco com aquela ação dele. O risco. Você tem que... Todo mundo foi isso ainda é analisado. Isso ainda é analisado. Foi uma ação de bloqueio, ele estava disputando, ele ampliou o espaço corporal de forma antinatural. Mas essa matéria traz dados até interessantes, por quê? Porque mostra uma foto do Rafa, até, no caso, jogando futevôlei, que você não tem disputa, que é você sozinho, subindo para cabecear uma bola no futevôlei. Cara, seus braços estão aqui. Claro, é pra fazer a força pra subir. É o movimento pra eu ter impulso. Claro. Hoje, se a bola bate no braço do cara aqui, que tá subindo pra cabecear... É pênalti. Essa matéria mostra no atletismo a largada de um tiro de 100 metros. Os jogadores, a hora que vão largar, os caras estão com o braço assim. Sim. É o movimento deles natural para aquilo. Pra correr. Outro dia eu peguei até... Eu faço, né, aula de futevôlei e eu filmei uma parte do meu treino e aí, só pra colocar, postar, né? Jogando futevôlei e tal. Eu comecei a reparar no meu movimento no braço na aula de futevôlei. Eu até na época postei, tirei fotos do vídeo, fiz uma montagem, postei. Falei, olha isso. Pra mim, eu não tô nem pensando no meu braço. Eu tô fazendo a aula, eu tô treinando, eu tô agindo, e pra mim é o meu movimento natural naquele momento. Ou seja, é um jogo que você também não usa a mão, tanto quanto futebol. Exatamente. E na hora que eu olhava os movimentos, eu falava, caracas, se bate nesse... Eu tô no futebol e bate na minha mão aqui, os caras dão falta. E é um movimento totalmente natural pra mim. Então é isso que eu falo. Tá faltando leitura. Tá faltando você entender o que é um movimento natural pro momento. Chega a ter aula de biomecânica hoje. Sabe? Um árbitro, pra ele entender o que é um movimento natural, pra parar de marcar. E a regra fala isso. É entender. Só que aí as orientações falam. Ele ampliou
Ele fez uma ação de bloqueio, aquele movimento assumiu o risco da bola bater. Cara, você não vai mais jogar futebol. Uhum. Porque você usa o braço pra jogar futebol, pra correr, pra subir, pra saltar. Você concorda que a única saída seja voltar pra regra antiga, assumir que deu errado isso Pra e falar, mim, sim. Porque assim, o que eu fico até hoje, pé da vida, é gente que defende essa regra nova, dizendo, não, a intenção, aquela passada de pano, a intenção da mudança da regra foi para tirar a subjetividade, porque a regra falava em intenção. Só que mais subjetivo do que tá hoje é impossível. Nunca foi tão subjetivo como tá hoje. Nunca foi. Eu falo mais. 3 coisas para analisar, para dar um Porra, cara. Não, e assim, a intenção, eu concordo que a palavra intenção você pode até tirar. Tá. Por quê? Porque eu não sei a sua intenção. Como que eu vou falar intenção? Ler a sua mente, né? Pra eu falar a sua intenção, eu tenho que ler a sua mente. Claro. Eu sempre falei isso. O jogador teve a intenção de quebrar o outro. Aquela entrada, ele foi na intenção mas, por de exemplo, quebrar. quando o Soares tira a bola contra a Gana, ali é Então, claro. Você vê mas que aí ele o que eu consigo falar? Eu posso não falar de intenção, mas eu posso falar da ação deliberada. O jogador levou o braço na bola, porque era isso. Era quando o jogador levava o braço na bola, quando ele metia a mão na bola. Né? Era isso. Famoso mão na bola. Então é a minha ação de levar o braço até a bola e não da bola vir no meu braço. Você acha que o lance do Mundial de Clubes do Chelsea com o Luan lá foi pênalti? Foi muito perto, o chute, muito forte. Eu vou te falar pior do que aquele. O pênalti que deu o título da França na Copa do Mundo. Aquilo pra mim nunca foi pênalti. E o VAR que chamou. O título atual da França, que deu o título, que foi através de um pênalti, aquilo pra mim não é pênalti. Exato. E nem o lance de final de Copa do Mundo é o suficiente para os caras voltarem atrás na regra. E a pergunta que eu fiz no começo, há uma discussão hoje na International Board pra mudar? Porque teve também essa questão do lance de mão no ataque, né? De tocou na mão do atacante ali... E fez do gol, a imediatez, né, da mão. Já mudou também essa regra, né? Já mudou no sentido de... Se bateu na minha mão e a bola acidentalmente sobrou pra você... É gol. E você fez o gol, como e a minha mão foi acidental... Sim. Gol. Agora, se tocou na sua mão acidental e você faz o gol, aí para.